Olá, boa noite, Tudo bem? Cíntia. Tudo bem? Tudo Como jóia. estamos nesses tempos confusos em que vivemos? Olha, com a cabeça bem cheia, mas Eu tentando manter o imagino, ânimo, né? eu imagino. Todos nós, eu suponho que todos nós, pelo menos a equipe do Social Brasilis, a gente está muito nessa mesma conexão, conexão e reconexão diária, tentando fazer Bem isso isso, sempre fluir. bem Então, eu isso. vou começar fazendo uma pequena introdução do Social Brasilis. A gente Claro. está inaugurando essa modalidade live. A gente não tem feito muito, vocês vão entender por quê, como é que é o nosso trabalho e tudo. Social Brasilis, ele é um negócio de impacto social, né? Por causa disso, a gente precisa ter uma tese de impacto bem construída, bem fundamentada, né? A gente tem um apoio da ciência muito grande no quesito de pensar impacto social. Então, um negócio realmente de impacto social precisa comprovar suas métricas, né? Os seus dados, e isso a gente faz com base na ciência. Então, pessoas como a Cíntia, que contribui para a academia, as universidades, para nós, é um trabalho que a gente tem muito de forma muito estreita. A gente é valioso para nós isso, porque a gente trabalha com uma tese de impacto que diz que a disrupção tecnológica, que é o avanço da tecnologia em massa, né, que a cada momento tem-se novas coisas, né, novas criações, ela continua sendo desenvolvida por uma minoria. E a grande parte dessa minoria são formadas por homens, brancos, estrangeiros, né, mas que, em geral, consomem, a sociedade inteira consome e consome de forma errada, que não gera positividade, não é de uma forma sadia. E isso, no futuro, essa disrupção tecnológica, pode causar uma grande desigualdade social e econômica, né, nas camadas mais pobres da população. E essa é a tese de impacto do Social Brasilis. Como uma solução para essa problemática, a gente não acredita que vai estancar o sangramento, a gente precisa curar a ferida. Então, a gente trabalha com a educação. A nossa solução é educacional. A gente quer desenvolver nas pessoas da base da pirâmide competências 4.0, que é a educação de futuro, as múltiplas inteligências, que não é trabalhado no ensino integral, né, de uma forma sistêmica. Então, a gente quer desenvolver essa aquisição de aprendizagem, né, de uma forma inovadora, incluindo a cultura digital, que é aí que entra a questão do desenvolvimento das pessoas trabalhando com mídias e ferramentas. E a gente faz isso de uma forma gamificada, né? O nosso principal produto, ele é um game, né? Que a gente chama de Game Olhares, e ele acontecia de uma forma híbrida, semipresencial, para você ver como era a dificuldade de pertencimento às pessoas à tecnologia. Então, as primeiras fases do jogo se tornaram um grande ensinar de informática para quem já era conectado, né? Então, as pessoas utilizavam o Facebook, mas não sabiam digitalizar uma página, sabe? Elas não sabiam converter um arquivo, elas só consumiam, elas eram meras consumidoras. E não era isso que a gente quer pessoas da base da pirâmide pensando, usando tecnologia para gerar sustentabilidade e inovação a partir do seu local de fala, né, do ponto de vista do seu território. É isso que o Social Brasilis faz. E trazer você aqui, a gente começa com um debate muito massa. Eu gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas. Vamos lá. Eu sou Cíntia Hansen, eu sou do sul do Brasil, sou de Santa Catarina. Eu sou publicitária de formação e professora universitária por paixão. Tive o prazer de conhecer a Manu por causa de um projeto incrível que é o TEDx. A Manu esteve com a gente em Blumenau, eu sou de Blumenau, hoje eu vivo em Balneário Camboriú. Todas cidades muito próximas, meu estado é bem pequenininho. E tive a oportunidade então de saber um pouquinho sobre o projeto lindo que a Manu desenvolve e que a gente vê o poder e a potência que ele tem. Então eu estou até emocionada de estar aqui. E a minha experiência é com docência, né? Faz mais de 10 anos que eu atuo diretamente na docência para o ensino superior. E isso me trouxe muitas oportunidades, especialmente porque eu trabalho na mistura da educação com a comunicação, que me faz ter uma visão bem crítica a respeito de tudo isso que a Social Brasilis aponta
e tenta, né, dar suporte para que essa ferida se cure, né? Então, acho que a gente tem realmente muito para trocar e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que faltou dizer que você é rondonista, que eu vi alguém comentando isso em algum post. Coronel Schultz, chefinho, um beijo. Ele está aqui me vendo. Eu sou para sempre rondonista. Se tem uma coisa que eu amo é desenvolver projetos. Participo de forma voluntária, como participei, ainda continuo participando da formação do TEDx Blumenau. Participei já 2 vezes do Conjunto C, que trabalha com comunicação social, no projeto Rondon, que é um projeto que eu sou apaixonada. Então, a ideia do projeto é justamente, né, mostrar tudo o que os universitários são capazes de entregar para as comunidades. É um trabalho maravilhoso. Eu sou muito feliz de ter essa oportunidade. Tenho porque sou professora. Então, eu gosto muito do que eu faço Maravilha. e tudo isso, né, faz parte de quem eu sou. E transparece, é uma coisa que a gente sente, né, na fala, na voz, no jeito, na expressão, que é uma coisa que que te toca, né? É o que é o Muito. impacto social para nós, o Social Brasília, né? A nossa missão, os nossos valores estão muito entrelaçados com o impacto social que a gente causa. Para começar, eu queria que você me respondesse, não sei, pensasse, o que seria a educação de futuro para você, né? E o que a gente está fazendo hoje para preparar para o amanhã, né? Vou te explicar por que eu estou te fazendo essa pergunta. A gente trabalha muito em educação de futuro, a gente teca muito nessa tese em vários eventos, e uma vez eu fui questionada por uma pessoa, tá, você está falando muito de futuro, mas futuro é amanhã, e o hoje? O que você está fazendo hoje? E a educação de hoje? E eu falei, mas é justamente isso que eu estou falando, né? Então, o que seria essa educação de futuro para você e o que a gente precisa fazer hoje para transparecer no amanhã? Eu acho que a educação do futuro, você pontuou que ela é. É a educação que a gente classifica como 4.0 e que ela é a educação do futuro, mas precisa começar hoje, né? Eu preciso não só de habilidades técnicas. Antes de formar um técnico qualquer, eu preciso formar um cidadão. Eu preciso formar uma pessoa que tenha condições de atuar no seu meio, né? Que ela seja capaz de atuar ativamente e gerar resultados positivos. Simplesmente adquirir conhecimento não é suficiente para isso, né? E muito da grande parte do ensino, como eu percebo, não só no ensino superior, infelizmente, mas também no ensino fundamental e médio, é um conhecimento, é uma transmissão de conhecimento. E a gente já está em 2020 e ainda muitas instituições, muitas pessoas, muitos entendimentos políticos estão linkando a educação com isso. Então, assim, o que a gente precisa fazer é uma mudança de mentalidade em relação ao que é educação de verdade. Educação de verdade é preparar pessoas para viver no mundo com independência, com autonomia, com senso de responsabilidade, com senso de cidadania. E, infelizmente, de muitas maneiras diferentes, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo muitas iniciativas isoladas, muitas tentativas. Eu acho que isso vai muito do perfil institucional, vai muito do perfil do professor, inclusive até do tipo de formação que você está entregando. Então, atrás de tudo isso, antes de tudo isso, eu entendo a necessidade de uma mentalidade diferente para entender a educação. Eu acho que é uma área extremamente defasada, daí eu vou falar aqui do Brasil, né, porque é aqui que a gente está, no sentido de o que eu entendo por formação, por educação formal. E isso prejudica o andamento, né, na minha visão, de muitas possibilidades de formação de cidadãos ativos, né, e empoderados. Não sei se te respondi. Sim, claro, perfeitamente. E isso vai muito de encontro à questão dessa desigualdade que essa disrupção tecnológica causa no futuro, né? Como é que você enxerga essa questão dessa... Como é que isso afeta a desigualdade social e econômica, né, do seu ponto Bom, de vista? eu li uma matéria bem legal que saiu em fevereiro na BBC News Brasil, que falava de um estudo de um professor que visitou mais de 20 países analisando a educação e destacou o professor como a profissão do século XXI.
E claro que tinha uma crítica ali junto com isso, né? Por conta da questão da inteligência artificial. Então a gente já começa lá na questão do acesso. Quem tem acesso à internet? Que acesso é esse? A qualidade da internet no Brasil, de modo geral, é muito ruim, né? Se E a você gente olha está isso, vendo isso, né? né? E se você nota isso estatisticamente, em termos de acesso, a grande parte do brasileiro acessa a partir do smartphone, num plano pré-pago, né, limitado em termos de dados. Então, assim, o quanto eu consigo entregar, né, de uma formação que mistura o melhor dos dois mundos. O ser humano, as relações, a troca, a experiência de aprendizagem baseada em relações, mediada por tecnologia que depende de conexão de internet. Então, a gente já tem um problema que começa aí. E o que eu destaco desse artigo que eu li, que assim, mexeu bastante comigo e lamentavelmente eu sou obrigada a concordar, é a questão da mercantilização da educação. Claro, eu não estou dizendo que as pessoas não devem ganhar dinheiro fazendo as coisas que fazem, né? Eu não sou, né, uma benemérita, eu trabalho, é meu trabalho, eu ganho para isso. A gente precisa das instituições e elas precisam se sustentar de maneira adequada. Mas quando você coloca a questão do lucro acima do fim verdadeiro da educação, que é formar cidadãos, você começa a complicar. Então, nesse sentido da tecnologia, o que acontece? Primeiro que eu vejo uma diferença muito grande entre ensino superior e os outros níveis de ensino. Tenho amigos que têm filhos e estou vendo a dificuldade das escolas em entregar essas aulas de maneira remota. Né? Especialmente porque depende muito dos pais. No ensino superior, no ensino técnico, no ensino de adultos, né, na andragogia, isso tudo fica muito mais fácil. Então aí a gente já tem um problema também. Aí a gente tem o acesso, a gente tem a questão da idade e né, dos recursos necessários, e a gente tem a questão da inteligência artificial, por exemplo, que tem se falado muito, né, de o quanto a inteligência artificial consegue contribuir com o processo de aprendizagem. O que veio daquela matéria que eu achei muito interessante é a observação de que uma inteligência artificial boa, ela substitui o professor medíocre. E ela barateia o custo da educação de uma maneira impressionante. Então, a chance de que muitos países que não dão adequado valor à formação da sua população optem por opções de baixo nível de profundidade de aprendizagem, simplesmente baseada em inteligência artificial, é gerar uma população preparada de uma forma muito frágil para o que vem pela frente, né? Desmerece o papel do professor, não é que eu esteja aqui querendo vender meu peixe, mas o fato é que a relação humana, o processo de aprendizagem, ele é um processo social, né? Ele depende de conhecimentos prévios, de um background, né? Vamos dizer assim, de um repertório que a pessoa tem e de alguém que consiga fazer, né, uma mediação interessante entre esse repertório que a pessoa já tem e os novos repertórios que ela precisa adquirir. E uma inteligência artificial tem condições de fazer isso? Tem, em variados níveis. Mas se tem uma coisa que a tecnologia não vai substituir, são as relações humanas, né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem que estar para nos servir, não para nos atrapalhar ou nos substituir. As pessoas acho que estão levando as coisas para um lado meio complicado, que não faz sentido se a gente pensa qual é a finalidade da educação. Formar pessoas, cidadãos ativos, empoderados e que façam mudança nos seus entornos. Se eu não penso educação dessa forma, fica muito fácil. Eu meto uma inteligência artificial lá, o cara vai saber onde é que é a capital de não sei que coisas, mas como é que ele conecta isso e como é que ele gera impacto a partir disso? É isso que me preocupa. Né? Então, Exatamente. E a gente tem complicado. o mundo nas mãos, né? Nos smartphones, a internet está aí, tudo. E assim, por experiência de caso mesmo, são muito poucas as pessoas que a gente encontra, assim, dos nossos beneficiários social brasileiros, né? Falando da nossa experiência, que elas sabem fazer uma pesquisa adequada, sabe? Que ela ache coisas e conecte. Ela precisa de uma condução, de uma facilitação de uma pessoa, sabe? Por isso a gente tem uma figura de um facilitador sempre nos nossos programas, que ele conduz todo o processo, ele faz uma mediação, sabe? E agora a gente está, não vamos dizer que vamos substituir, porque isso é insubstituível, mas a gente está fazendo uma facilitadora virtual
que tem uma proposta de chegar onde a gente não chega enquanto projeto, mas também de deixar uma condução, sabe? Assim, eu sinto que as pessoas ainda precisam ser conduzidas e elas sempre precisarão dessa condução, sabe? Principalmente nesse momento de Covid-19 que a gente vive, né? A gente viu até uma charge, você me mandou uma chargezinha bem bacana sobre a questão do uso compartilhado da internet quando está todo mundo em casa, gente. É uma loucura. E isso Quase impossível às vezes. Eu estou ouvindo muito isso de professores, né? A principal reclamação de professores da educação básica é que as crianças precisam fazer o trabalho, que é remoto agora, só que assim, só tem às vezes um computador, é para todo mundo da família, e o pai às vezes fica sem ter condição de ensinar porque ele perde a condução do professor que estava ali, né, durante um período do tempo em sala, que foi justamente o que você disse. O que para você, enquanto estudiosa desse processo inteiro de comunicação e tudo, o que você acha que esse momento nos ensina? Olha, eu acho que ele nos ensina que a gente sempre é capaz de se reinventar. E que soluções prontas nem sempre servem a todos os casos, né? Que a gente precisa de muita adaptação. Você falou do pessoal atendido pelo projeto. Eu dou aula no ensino superior em instituições que são pagas. Os alunos pagam mensalidade. As pessoas têm o mesmo tipo de problema. Elas estão linkadas com as redes sociais, elas sabem se comunicar, mas elas não sabem utilizar a tecnologia ao seu favor para gerar conhecimento, né? Enfim. Então, assim, o que eu vejo é que essa condição é necessária, mas para além disso, que esses processos eles precisam de troca, de que as pessoas possam trocar sobre isso, que elas tenham momentos em que elas possam falar e ouvir dos outros. Então, assim, eu tava com uma coisa bem prosaica, né? Eu tenho um amigo de mestrado e doutorado e a gente sempre conversou muito. E ele mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, então ele mora a muitos quilômetros de mim. E a gente se falava muito pouco. Aí agora com Covid-19, o que a gente faz? De vez em quando a gente marca um videozinho no WhatsApp e troca muita ideia. Então, quer dizer, eu acho que o aprendizado é que olha essas tecnologias que às vezes você até tinha um certo medo, olha como elas podem te ajudar. O que você quer? E aí, então, olhar para o que tem à tua disposição, o que realmente te importa e saber aproveitar isso a teu favor. Eu acho que as pessoas estão tendo que lidar muito com isso, né? Eu, por ser da área da comunicação, eu já tenho uma certa familiaridade com isso, mas eu fico pensando nos meus colegas de outras áreas. Tem gente que é a história do cuspe giz. Imagina essa pessoa numa webconferência, compartilhando sua tela, lendo o chat enquanto compartilha a tela para responder a dúvida do aluno. Gente, é uma transformação gigantesca e ela aconteceu assim, ó, do dia para a noite. Então, eu acho que tem muitos ensinamentos para a área da educação nesse momento. Do que funciona, do que não funciona, até onde as coisas vão. Só que para isso a gente tem que estar com um olhar crítico, né? E às vezes a pessoa está só sofrendo com a situação e não está buscando esse olhar, né, do entender o que isso quer me dizer. A mim, eu fiquei muito empolgada, que eu falei, gente, que desafio. Tudo que ia demorar tanto tempo para acontecer vai ter que acontecer agora. Então agora a gente vai De aprender forma rápida. muito, muito. Então a gente vai se virar do jeito que der, a gente vai descobrir e depois para implementar isso no nosso dia a dia vai ficar muito mais fácil. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, mas eu sou daquelas pessoas que sempre olham o copo meio cheio, sabe? Então às vezes eu não sou muito parâmetro. Que maravilha, maravilhosa. Precisamos de mais Cíntias, mais pessoas como você, mais professores assim, mão na massa, proativos, né? Mas acho que é um processo de adaptação de todo mundo, né? Ninguém nasce Super. assim, todo mundo Não, precisa desenvolver habilidades no decorrer da sua trajetória e da sua jornada. E a gente tem muitas pessoas que não têm acesso a isso, né? Que não têm acesso a exatamente. esse desenvolvimento de habilidades, de competência, que é a questão da aprendizagem significativa, né? Que é aquilo que você leva para a vida e que você aplica e constrói ao seu redor. Né? É basicamente isso. Eu queria avisar para as pessoas que estão aqui seguindo que o momento de fazer pergunta para a Cíntia é agora. Então, vocês podem ir deixando aí que a gente colhe, tá bom? E você é uma estudiosa, eu vejo muito, eu acompanho sempre suas histórias.
Então eu acho muito massa. É Obrigada, uma que linguagem bom. bem simples e bem sucinta de transmitir alguma coisa. Foi por isso que a gente te achou e te chamou para cá, porque tinha muita Obrigada, que sinergia bom. com aquilo que a gente constrói, né? Com o tipo de aprendizagem que a gente acredita enquanto projeto. E é, você é uma estudiosa do livro da obra Sapiens, né? Eu sei que tem grupos aí, listas, eu vou já falar sobre esse assunto. Mas o que, que a obra em si, para quem não conhece a obra, Uhum. tem a ver com o que a gente está falando agora? O que, que esse homem, Uh, de Israel, né? Ele, isso, o Val israelense. Harari, o que, que ele tem, o que ele fala sobre isso? Inclusive, ele validou, né, ele valida a nossa tese de impacto, né? É uma das pessoas que validam a nossa tese de impacto enquanto negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho, que as pessoas estão muito curiosas a respeito disso. Na verdade, assim, eu li o Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, e foi uma obra que me impactou muito, sabe? Eu comecei a fazer muitas conexões com várias disciplinas que eu dava, falei, vou dar esse capítulo para o pessoal ler nessa disciplina e tal. Então, assim, ele dá um panorama muito grande de por que que a gente está onde a gente está, né? O livro especificamente, que ele tem 3 livros, né? Ele tem esse que foi o primeiro, depois ele tem 21 lições para o século XXI e depois ele tem Homo Deus. Não sei se a ordem é exatamente essa. E no Homo Deus ele fala mais de futuro. Eu ainda estou paradinha no Sapiens, eu não fui para frente. Mas o que ele traz muito é o quanto a gente se desenvolveu como ser a partir da nossa capacidade de conectar, de nos conectarmos e de colaborarmos em grande volume, né? Que é uma coisa muito difícil de ver em outras espécies animais, né? Às vezes elas são altamente colaborativas, mas elas não são flexíveis, e às vezes elas são altamente conectadas, mas pouco colaborativas. Então, essa junção de um monte de gente conseguindo contribuir, colaborar ao mesmo tempo, é uma característica que nos diferencia dos outros animais. É isso basicamente que ele coloca, e ele vai mostrando como que a gente chegou nesse lugar e o que que a gente fez disso. Eu acho que a grande questão é o que a gente faz disso, né? Que o livro traz para a gente refletir, assim, que as nossas escolhas elas impactam em tudo o que vai acontecer na nossa vida. Então, como sociedade, né, como humanidade, não só como indivíduo. Mesmo porque essa característica ela não importa como indivíduo, ela é uma questão da coletividade. E, inclusive, especificamente sobre essa situação que a gente está vivendo de coronavírus, ele escreveu um artigo maravilhoso para o Financial Times e teve alguma alma caridosíssima que fez uma boa tradução disso para português e que eu não consigo me lembrar agora quem foi, mas o que que ele coloca? Que a gente tem que escolher como é que a gente vai atuar em relação a isso. A gente pode criar um mecanismo de autocontrole hierarquizado, ou a gente pode empoderar as pessoas para que elas, então, nas suas comunidades, tomem as suas decisões e que isso seja global e que isso, então, reflita para todo mundo que está sendo atingido. Então, não só pequenas soluções nacionalizadas, mas uma grande cooperação global que mudaria toda a nossa situação. Eu acho que o grande aprendizado é isso, assim, que cooperação global é essa? Como que ela pode acontecer? Né? Em que termos, né? E com que propósito? Acho que é tudo uma questão assim muito de o que eu quero para mim e especialmente para o conjunto das pessoas, né? Eu acho que é meio que por aí. Não sei se me fiz clara. Claro, assim, inclusive lembrei da Base Nacional Comum Curricular, né, que é o que regulamenta a educação básica no país, ela está para ser mudada. Na verdade, ela já passou por essa mudança. A gente que não se adaptou enquanto educação básica. E uma das coisas que ela trabalha é a questão do projeto de vida, né, de como a gente orienta os jovens para construir um projeto de vida, que é basicamente o que você acabou de falar. Dá a força, o protagonismo, né, para as pessoas se tornarem agentes de transformação nos contextos em que elas estão inseridas, ou seja, suas comunidades. É isso que gera o poder transformador, né, da sociedade em si como um todo. Sim. Uma outra característica é mesclar isso com a cultura digital. Como é que eu uso isso de forma sadia, inovadora e de uma forma sistêmica, ou seja, que eu tenha um laço lógico para a construção de algo que seja válido para o futuro, e esse futuro está bem próximo, porque o desenvolvimento
está cada dia mais rápido, né? As pessoas Sim. estão, cada dia tem uma coisa nova que aparece e a gente não sabe usar e tudo. E mesmo que a gente trabalhe com tecnologia no Social Brasilis, a gente foi apresentado nos últimos 3 dias, praticamente, a novas ferramentas super inovadoras de streaming, de não sei o que mais e tudo, e que apareceram assim, sabe? E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a obra resume todo de forma teórica, claro, Sim. mas aquilo que a gente faz meio que na prática. Acho que você, enquanto professor, enquanto rondonista, né, enquanto alguém que está à frente de um ativismo, né, eu vejo você também muito à frente de movimentos de mulheres, que dá voz a mulheres, sobretudo mulheres empreendedoras. E a gente também tem um apelo para as garotas, né, garotas que se tornem tomem seus projetos de vida, construem e comecem ações em suas próprias comunidades e revolucionem, né? Sobretudo nas periferias. Por falar nisso, tem uma pergunta da Sânia, que é como o jovem pode colaborar com esse cenário do avanço da tecnologia, que é bem o que a gente estava falando, e também como inserir nos negócios de impacto, como inserir os negócios de impacto nessa área. Uau, Essa menina que é uma desafio. linda, ela é super ativista aqui no Ceará, hein? Vou logo falando. Na verdade, assim, o que eu vejo disso? O jovem, ele precisa entender que ele tem que tomar decisões, né? Que as decisões que ele toma vão impactar o futuro não só dele, mas de todo o entorno. É começar a identificar mesmo, olhar para os lados, olhar para frente, sabe? E ver quais são as necessidades, onde estão os gaps, se informar e criar redes. Eu acho que, seja jovem, velho, eu acho que não é uma questão de faixa etária, entende? É uma questão de postura em relação às coisas. Né? Como que você pode contribuir olhando para o que tem ao seu redor e vendo, gente, onde é que tem alguma coisa que poderia melhorar? E dessas coisas que são possíveis de se melhorar, onde eu posso me encaixar, o que eu posso fazer, como eu posso me integrar, né? E buscar coisas que já existem, tentar se envolver com quem já está fazendo alguma coisa. E se você não consegue achar nada disso, você vai ter que começar. Chamar as pessoas, envolver as pessoas, trocar ideias, explicar seu ponto e tentar reunir pessoas em torno das questões que você acredita que são importantes. É lógico que a gente não pode abraçar o mundo com dois bracinhos, né? A gente não consegue dar conta de tudo, mas aquela uma coisa que a gente consegue fazer, ela impacta no nosso entorno na medida em que quando eu faço alguma coisa e a Manu percebe o que eu estou fazendo, né? Ela se junta a mim ou ela se inspira para fazer uma outra coisa, isso já está gerando impacto, né? E a segunda pergunta era sobre tecnologia? Eu me Isso, perdi. é, como o jovem pode colaborar com esse avanço tecnológico, né? E a questão dos negócios de impacto, como inserir isso em negócios de impacto nessa área. Uhum. Primeiro assim, o jovem é a pessoa que tem a relação mais fácil com as tecnologias, né? Então ele é capaz de ensinar outras pessoas também a fazer isso. E de aprender com facilidade a partir desses mecanismos. A pergunta é o que você está aprendendo, né? A tecnologia, eu penso muito ela no sentido do impacto, na questão da comunicação periférica. Não sei se dá para falar assim, mas vamos pensar. A gente tem esses grandes canais que eles são dominados por homens brancos, héteros, etc., estrangeiros e tal. Mas assim, as redes sociais, que é o que as pessoas mais sabem, entendem como que funciona a relação, elas estão à disposição. E a partir delas você consegue criar redes enormes. Então, os negócios de impacto, eles podem ser beneficiados de inúmeras maneiras, né? Só que você precisa se conectar realmente com outras pessoas, não é simplesmente jogar informação. Você tem que criar maneiras de construir relações mesmo, de colaboração entre as pessoas a partir dessas ferramentas. Não tem, eu acho que não tem receita de bolo para isso, porque a quantidade de ferramentas é difícil, né? Tá todo dia surgindo uma coisa nova, como Uhum. você coloca. E também, do outro lado, as necessidades são infinitas. As demandas que podem ser atendidas são infinitas. Então, você tem que descobrir sua equação. E o início de tudo isso é prestar atenção. O que está acontecendo? O que bate para mim, sabe? Por que eu sou rondonista? Por que eu organizo o TEDx? Por que eu faço parte de um movimento de empreendedorismo feminino?
porque são coisas que me tocam e eu preciso dessa paixão, porque essa paixão move a gente no dia a dia, né? Por que que eu sou professora? Porque é maravilhoso para mim. Então, eu acho que é uma junção de muitas coisas que é difícil de fazer uma equação bonitinha. Olha, faça isso, faça aquilo e você vai chegar lá. Primeiro é ter vontade, né? E depois foco. E depois entender e conseguir criar conexões. Não que sejam coisas simples, mas eu acho que é a base do que é necessário. Não sei se faz sentido. Faz muito. Eu acho que é como a gente fala no empreendedorismo, né? É ver um problema no meio que te toca, uma dor que te sensibiliza, né? Pensar uma solução, né? Uma proposta para essa problemática. Aí sim você vê que tipo de tecnologia já existe, que já está no Sim, mundo, né? No isso cyberespaço, aí, e tentar encaixar com aquela solução, né? Eu claro. acho que para mim, né, sempre falo no Social Brasil, gente, a gente precisa confiar no processo, confiar na nossa jornada. Então, visualizar a problemática, pensar projeto, né, ver que tipo de tecnologia já existe, encaixar para formar uma trilha lógica, que a gente chama de trilha pedagógica, que eu venho da Perfeito. licenciatura. Então, aí a gente vai vendo no decorrer do processo de caminhada o que se adapta, o Isso. que se retira, o que se faz, o que se não se refaz. Eu acho que é bem por aí, Sabrina. Eu acho que no Social Brasilis a gente tem quase 4 anos de existência. E é um processo de construção e desconstrução a todo Claro. momento, né? E por ser um projeto de impacto social, na nossa equipe todo mundo precisa olhar na mesma direção e todo mundo precisa acreditar na nossa tese de impacto, porque por isso senão Sim. não faz sentido, né? Se você não se entrega, não tem amor, não gera um processo de inspiração, as pessoas não ganham pertencimento. Isso precisa ser o seu projeto de vida, né? Que a gente falou anteriormente. Perfeito. Então, não sei se respondeu, Sabrina. Ela falou que obrigada pela explicação. Eu acho que sim, Nada. ela é super ativista, é uma Que jovem legal. universitária. Eu acho que ela é da engenharia, aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu Que acho que é legal. engenharia. Então, se qualquer coisa, ela me corrige aí. Então, a última questão, para isso encerrar contigo, a gente está no tempo já. Você falou, já deu até ideia, você disse o nome de um artigo, né? Professor do século XXI, é isso? Deixa eu Foi até isso? confirmar aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu anotei isso, gente? É uma matéria da BBC Brasil, professor do século XXI. É alguma coisa assim. Se você digitar isso no Google, você chega lá. Muito massa. Eu já queria pedir assim indicações de leituras, podcast, que eu sei que você está aí também na Adoro. vibe dos podcasts, artigos que o pessoal aqui possa procurar, dar um Google depois e se aperfeiçoar na temática. Vamos lá. Assim, que tem a ver com tecnologia especificamente, eu, eu tenho acompanhado perfis de Instagram que falam sobre futurologia. E um deles que eu gosto muito é de um rapaz brasileiro, que é o Gustavo Nogueira. Ele tem a Torus Time Lab e ele faz estudos sobre o tempo. E não tem como estudar o tempo de hoje também, né, sem relação com tecnologia. Então, para você abrir a cabeça para as possibilidades, para novas relações, enfim, eu acho isso muito legal. Que mais? Pensador, eu acho que o Harari, ele é um historiador, então o olhar que ele dá, né, de retrospectiva e então a partir de tudo que já houve, o que pode ser de consequência, eu acho muito útil. Então, ler Harari eu acho sempre bacana, né? Ainda continuo apaixonada por ele. Ele tem uma entrevista muito legal no Roda Viva, que está disponível no YouTube. Tem esse artigo do Financial Times sobre Covid-19, que tem uma tradução para o português aí, tem bastante gente falando desse conteúdo. Tem um livro que eu acho fenomenal, a gente está fazendo com os meus colegas de uma das instituições em que eu trabalho, um grupo de estudo, ele se chama O Mestre Ignorante. Ele é de um autor francês chamado Jacques Rancière, e ele é um livro pequenininho, traduzido para o Brasil, fácil de encontrar, e ele fala um pouco assim do quanto a gente precisa entender que as pessoas todas têm uma capacidade de inteligência igual e que a gente tem que mesmo acionar isso e trabalhar com essas questões. Sobre educação, tem um rapaz super novo que eu acho que faz um trabalho lindo de educação autodirigida, o nome dele é Alex Bretas.
Ele tem uma newsletter maravilhosa, que dá muitas dicas de como você aprender essas coisas aí que tá difícil de a gente ver, a pesquisar, a identificar significado para as informações. Então, isso com ou sem tecnologia, sabe? Independe, mas com certeza a tecnologia ajuda muito. Outro que eu gosto muito, Caio Dib. Ele tem uma newsletter incrível que fala sempre sobre inovação e movimentos de educação. Então, sempre tem muita coisa relacionada a novas tecnologias, educação, processos educacionais em todos os níveis de ensino. Acho muito legal. Que mais? Eu acho que é meio que isso, assim. Aquelas coisas, né? Paulo Freire Eterno, Edgar Morin, que também Finito e fala futuro. Já amém, falava né? muito tempo atrás, né? Pois é, então, tipo, ele continua muito atual, a gente não pode abandonar, Sempre entende? atuais. E o Edgar Morin também, porque a tecnologia é aquilo que você falou. Ela é uma ferramenta que, dependendo do que eu estou precisando, eu vou escolher uma ou outra, ou várias, enfim, para criar uma série de conexões. Tudo o que importa de verdade está antes disso. Está no nosso entendimento do que é educar. Então, para mim, o foco é ali. Ah, que ferramenta é essa? Cara, você precisa dela, você vai entender e conhecer. A própria internet te oferece condições para isso. Tem tutorial de tudo que é jeito, tem curso online, tem coisas gratuitas, tem perfis para seguir de gente que trabalha com isso, tem tudo. A pergunta é: o que você quer? Aí daí você vai procurar ferramentas e etc. Então, se você quer trabalhar com uma educação que entregue empoderamento para as pessoas, a primeira coisa é que você tem que ter uma noção muito clara do que é formar alguém e do que é necessário enquanto seres humanos nessa relação para isso acontecer. Depois você escolhe ferramenta, você pensa em como você conecta isso com tecnologia da melhor forma possível. Bem, surgiu uma última pergunta aqui do Charles. O Charles, ele também é do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal aqui do Ceará. Ele foi um facilitador nosso de um Que game, legal. acho que não foi no Game Olhares, eu acho que foi um projeto que a gente trabalha em empreendedorismo para jovens de periferia aqui no Ceará, que é o Ação Jovem. Aí ele está perguntando, quando vamos poder mensurar os impactos educacionais dessa crise? É quase uma pergunta de US$ 1 milhão. Sim. Assim, eu acho que dependendo do aspecto, você já está mensurando agora, e dependendo do aspecto, isso vai levar tempo. Em termos macro, a gente vai sentir, não só na educação, na economia, em todas as áreas, social, etc., porque a gente ainda está no meio do processo. Quando você está no olho do furacão, é muito difícil você ter esse tipo de previsão, pelo menos para mim, né? Eu não consigo, assim, teria que ter muito entendimento de estatísticas e matemáticas e acompanhamento de. Só que é difícil, são países diferentes, então é tudo muito impreciso, né? Você, como estudante de engenharia, Charles deve saber, né, o quanto a gente precisa de acompanhamento, né, De de dados. visão das coisas para poder mensurar para o futuro, exatamente, né, de dados. Eu não, os dados, eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisa qualitativa, né? Então eu gosto de insights. Insights nunca são respostas prontas, né? Só que assim, eu acho que a gente já pode tirar muitos insights e tem outras coisas que realmente a gente vai ter que esperar para ver. E aconselho o Harari Exato. porque pela visão histórica que ele tem de muitas coisas, ele consegue fazer umas previsões que fazem muito sentido. Estarão certas? Só o tempo dirá, né? O amanhã continua incerto. Acho que eu sinto que pode ser que ganhe um maior pertencimento à cultura digital na educação e talvez a Acredito. educação integral, né, essa de formação integral do indivíduo, seja mais potencializada com o futuro, né? Que as Tomara. relações, as inteligências emocionais sejam, enfim, levadas mais a cabo, né, mais a Tomara. sério, né, pelo momento que a gente está vivendo de isolamento, que não é fácil para ninguém, né, mentalmente falando, psicologicamente falando. Né? Sim. Então, é isso. Eu queria muito te agradecer, muito, Disponha. muito mesmo, né, a sua dedicação, né, ter participado aqui esses minutos com a gente. Ai, foi um Eu acho que prazer. contribuiu muito. Agradecer aí os meninos que assistiram, né, mandar abraço para você, te chamar de maravilhosa, Ah, né? queridos, obrigada. E para nós é sempre muito importante essas conexões, assim, você aí no sul do Brasil, a gente aqui no Isso Nordeste, é em muito lindo. Fortaleza, e é muito lindo. E a gente quer potencializar ainda mais essas pontes.
Antes de me despedir totalmente da Cíntia, eu queria convidar a Cíntia também. Na segunda-feira a gente vai ter uma outra live que é sobre tecnologia e afetividade, né? Como é que eu lido minha inteligência emocional com essa quesito desse boom tecnológico. E a gente vai ter uma convidada chamada Fabiana Bezerra, de Juazeiro, na Bahia. Olha aí as pontes. Que legal. E ela é uma mulher, né, maravilhosa, psicóloga, e ela tem um coletivo que atende mulheres que são portadoras de lúpus. Ela também é uma que sentiu a dor, né, na pele, e resolveu criar esse contexto inteiro para ajudar outras mulheres que, como ela, tiveram muitos problemas para identificar, para saber como conviver com sintomas. E é um debate que está um pouco em pauta também, social e politicamente, né, sobre a questão de medicação das mulheres que são portadoras de lúpus. Então, segunda-feira, 19 horas, a Fábio vai estar aqui com a gente, você também é a nossa convidada. Nossa, queria agradecer muito. Lhe mandar um cheiro, que aqui a gente não manda beijo, a gente manda cheiro. Ai, que delícia! E aqui a gente isso. dá 3 beijinhos. Um abraço bem apertado para você. Que bom poder contribuir de alguma forma. Eu espero realmente ter ajudado. A gente tem, né, jeitos de olhar as coisas assim muito particulares, mas se trouxer algum insight para alguém já valeu muito. Obrigada por achar que eu tenho algo a contribuir com um projeto tão incrível de vocês. Eu realmente me emociono. E muito sucesso. Para todos nós. E à vontade para linkar os seus alunos com o nosso trabalho e vice-versa. Vamos construir pontes aí de solidária. Redes virtuais solidárias, que é o slogan da nossa campanha. Isso tem o poder de mudar o mundo. Com certeza. Muito obrigada, beijo grande, obrigada a todo mundo que acompanhou, né? Todo o pessoal aqui de Fortaleza, da universidade que tá ligado. Obrigada mesmo. Boa noite. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, obrigada. Tchau. Até mais.